Oi. Pessoal, boa noite então. Espero que todos tenham tido aí um ótimo dia, né? Um ótimo começo de semana aí. E a gente está aqui hoje já para começar a trabalhar, né? Bom, como vocês estão vendo aí, hoje a gente vai trabalhar com linguagem C. E aí eu já preparei lá no site, vocês já devem, né? Quem acompanhou aí a colocação do nosso chat, né? Então já tem um arquivinho de exemplos que a gente vai trabalhar hoje, que está lá dentro do meu site, né? Então você já pode acessar lá, baixa e já deixa lá no seu computador. O MPLab também, se você já tiver com ele aberto, economiza tempo, tá? Então já deixa ele aberto aí. E o simulador também, né, o PixinLab, você também já pode deixar ele aberto aí para a gente poder trabalhar. Se bem que ele é rapidinho aí para a gente poder entrar. Bom, vamos falar hoje então de quê? De linguagem C. Por que a gente escolheu linguagem C? Tá? Então a gente precisa de alguma forma aí de passar as instruções que a gente necessita que o processador ou o microcontrolador executem para ele. Né? E como é que a gente faz? O que é um programa? Um programa nada mais é do que uma sequência de ordem, uma sequência de instruções e que deve chegar a algum objetivo. Então não adianta uma sequência de instruções aí maluca que você não tem objetivo nenhum. Não, ele tem que chegar a algum objetivo aí que a gente normalmente determina de uma certa forma. Então, o que acontece? O objetivo final é que o processador então execute o que foi ordenado para ele. Né? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar diversas linguagens. A primeira linguagem, a única que o processador ou microcontrolador realmente entende, é a linguagem de máquina, aquela linguagem que está dentro da memória e que é ele que vai olhar a memória e observar e executar. Então é aquela que ele entende, ou seja, é composto aí por números binários. Tá bom? O problema é que a gente não sabe essa sequência de números binários, ou quem sabe também a gente não tem como memorizar, guardar, né? Então não há como trabalhar com esse tipo de sequência aí, tá? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok aí, pessoal? Tá ótimo então, beleza. Então, vamos adiante aí, tá? Bom, o que acontece aí? Do lado esquerdo aí a gente tem o nosso computador aí, e esse computador ele vai executar, né, os arquivos que a gente chama de .exe, né, .exe. Como é que eu vou, né, fazer com que haja aí, né, um programa que esse computador possa entender, né? Então, justamente, a gente vai, através aqui desse rapaz do lado direito, a gente vai usar uma linguagem, né, de forma que ela vai ser aí, ela pode chegar até o computador de duas formas diferentes. Então, a primeira é o que a gente chama de compilação. Então, esse cara aqui do meio, o compilador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a linguagem, né, compilável aí do nosso amigo da direita e vai escrever, né, vai fazer um arquivo executável. Então, na compilação existe aí a confecção de um novo arquivo intermediário, que é o arquivo que o computador vai entender e que ele pode processar. Tá? Então a gente vai, por exemplo, a gente está trabalhando com C, ele trabalha com um compilador, então ele vai gerar um arquivo executável. A gente vai trabalhar isso durante a aula, vocês vão perceber isso aí, tá bom? No caso, para a gente, como a gente precisa aí de a gente vai trabalhar com microcontrolador, no caso aí microcontrolador
PIC, o arquivo executável é um arquivo .ex, na realidade é um arquivo de transmissão hexadecimal, tá bom? Já inventado aí pelo Excel na década de 70, aí, tá? Excel não, inventado pela Intel lá na década de 70, tá bom? A outra maneira de trabalhar, né, chegando aí o computador, pegando uma linguagem que a gente chama de interpretada, e aí não é pela linguagem, né? Qualquer linguagem pode ser compilada ou interpretada. Então, o que muda é o que está aqui no meio. Então, eu vou estar aqui no meio o quê? Um interpretador, né? Um interpretador. Então, essa linguagem passa pelo interpretador e esse interpretador envia para o computador que consegue, então, entender e executar, tá bom? O que ocorre aí? Esse cara é como se fosse um tradutor, né? Então, um tradutor, ele vai falando, ele vai escutando e vai falando, e aí, né, a outra pessoa do outro lado entende. Não é feito, então, não existe um arquivo intermediário, né? Então, você vê que no de cima, o tradutor lá, que é o compilador, ele escreve um novo arquivo. Já o interpretador, não. O interpretador, ele simplesmente gera, a partir do que se foi, né, da linguagem interpretada, ele gera uma compreensão aí, né, para o computador que ele executa no momento, ele executa na hora, né? Então eu posso ter tanto linguagem C, tanto interpretada quanto compilada. Hoje o maior exemplo de interpretação são HTML, né? Então o nosso Google Chrome, né? O Explorer, né, o Internet Explorer, eles são o quê? Eles são interpretadores. Então eles pegam lá a linguagem HTML, interpretam e enviam ao computador que ele executa. Ele monta a sua página, tá? Do jeito que você quiser. Então não há um arquivo intermediário aí entre o arquivo HTML e o que o computador executa, tá bom? Então, tá aí os nossos dois caras. E aí a gente vê que eu coloquei um cara a mais aí, né? Então, na nossa explicação, que é o quê? É o montador. Então, vamos lá, dar um ponteirinho aí. Então, o que é o montador, né? Esse montador aqui. Ele é simplesmente um cara que pega um código em assembly que já está em baixo nível e transforma para a linguagem de máquina. Então, o que é a linguagem de máquina? Linguagem de máquina é aquela linguagem em binário, aquela sequência de números binários que só a máquina entende, aquela sequência de números que está na memória do computador, tá bom? A gente não tem muita habilidade para compreender isso aí não, né? Tem uns malucos aí que até sabem alguma coisa tal, mas não é o normal, tá bom? O que é a linguagem assembly, né? Também chamada linguagem de montagem tal. Então, o que é a linguagem assembly? É uma compilação, uma tradução direta. Exatamente, Wagner. O que tem em linguagem de máquina é só isso aí, zeros e uns. Tá? É isso que tem em linguagem de máquina. É o que a gente percebe, é o que a gente vê diretamente da memória, tá? Agora, o que é a linguagem assembly? A linguagem assembly, ela é uma linguagem que é a tradução direta do que o compilador faz. Então, quais são as instruções que tem no compilador? O compilador consegue executar 10 instruções. Então, a linguagem assembly desse processador tem 10 instruções que são assim uma tradução do que ele faria. Por exemplo, a instrução 101001 lá, sei lá o que, ela faz a soma do acumulador com o registrador B. Então a gente traduziria para a linguagem assembler algo do tipo ADD, que é soma A de acumulador, vírgula B, que seria o registrador B. Percebe? Então a gente acaba
fazendo, né, uma tradução direta entre o que tem nas instruções que o processador consegue executar e e a linguagem de máquina. Tá? Então é só uma conversão de códigos aí, tá? Uma conversão de código. Então o montador é um cara muito simplório, tá bom? Então ele vai lá, lê a instrução, opa, beleza. Para essa instrução tem um código de máquina. Ele vai lá e coloca o código de máquina, tá? Tá ok. Então olha só, jovens. O que é um montador, né? O que é um montador? Ele é um tradutor, mas é um tradutor bem simplificado, tá? Bem simplificado. Então, o que acontece aí? A gente tem aí o que a gente chama de linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? Aquela linguagem que o microprocessador, o microcontrolador vai entender. Então só ele entende esse negócio e é o que está gravado na memória. Então essa linguagem de máquina aqui são zeros e uns lá que estão gravados na memória do computador, na memória ROM, na memória RAM, tá bom? Então isso está lá, essa linguagem de máquina, só a máquina entende. Por isso o nome linguagem de máquina. Então tem até alguns malucos aí que entendem alguma coisa, mas é maluco mesmo, tá? O que é a linguagem assembly, né? Ou também chamada linguagem de montagem aí, né? Então, o assembly ou assembler, né? Ela é uma linguagem que há uma tradução mais ou menos direta do que existe entre as instruções do processador ou do microcontrolador para essa linguagem assembly própria. Então, cada processador, cada microcontrolador tem a sua linguagem assembly própria, tá bom? Mudou o processador, mudou o assembler dele também, tá? Mudou o microcontrolador, muda o assembler. Por quê? Porque está ligado a linguagem ou a instrução que o processador pode executar. Então, o montador simplesmente converte essa instrução em assembly, que eu vou escrever do tipo ADD, né, que seria a soma, A, B, que seriam dois registradores. Então, eu vou pegar aquela instrução que o processador ou o microcontrolador consegue executar e passar isso para assembly. Então, é bem baixo nível. E o que é interessante nela? Interessante que é uma linguagem rápida, é a mais rápida possível, né? É uma linguagem que vai dar programas, né, pequenos, muito pequenos, mas cada passo é muito difícil. Então, o grande problema da Assembler é esse, que você tem para executar qualquer coisa, você precisa dar vários passos, você precisa ensinar tudo ao processador, ao microcontrolador. Tá? Então, a dificuldade do Assembler nem é a compreensão dele, mas o quão baixo nível, o quanto eu tenho que ensinar o processador para que ele faça qualquer coisa, tá bom? Já aqui a gente tem o que? O que a gente chama de compilador. Então, o compilador, ele vai, a princípio, traduzir um programa que a gente diz que está em alto nível. Então, todos esses caras aqui vão fazer aquela tradução lá. Então, o compilador, essa linguagem alto nível é uma linguagem mais próxima da linguagem que a gente fala. A priori, a linguagem que os ingleses falam, né? Porque a gente tem aí essa dificuldade também. Até tem um pessoal aí que fez umas traduções aí, eles fez tal do Portugal, tal, que você escreve em português mesmo, né? Então é interessante para ensinar alguma coisa. Mas, né? Normalmente essas linguagens estão em inglês, mas é uma linguagem de alto nível, por quê? Porque está mais próxima da nossa compreensão, não é um conjunto de zeros e uns, tá bom? Então o que o compilador faz? Ele pega esta linguagem de alto nível e passa então para a linguagem de máquina ou código de máquina, tá
Bom, é, qual é a grande facilidade dela? Que eu não vou precisar aprender muitas coisas, né? Então, muitas coisas já estão feitas, já estão executadas, já estão é, pré-configuradas ou pré-programadas, né? Então, você já tem alguma coisa feita. Já no Assembly, você não tem nada feito, né? Se você não montou, não tem nada feito, você tem que partir sempre do zero. Já aqui não, você tem bastante coisa já pré-montada. Tá? Qual a linguagem de alto nível que eu devo escolher para o meu microcontrolador? Olha, você pode escolher qualquer uma. Tá bom, a priori qualquer uma. Mas a gente costuma trabalhar com C, ele é o mais indicado, porque vai dar códigos, né, programas menores. Né? Então, qual é a vantagem do compilador? Justamente o que a gente chama de time to market. Né? Então, o tempo para ir para o mercado, o tempo para você fazer um programa executável, um programa legal, ele é muito rápido. Não, pelo amor de Deus, ó, já tô mal conseguindo ensinar C para vocês. COBOL é do século passado, né? Então, COBOL então, é uma linguagem, por exemplo, muito específica para banco, para comercial, entendeu? Ele não é voltada para nós. Mas eu poderia ter um compilador de COBOL para o microprocessador, o PIC, que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, mas não vou. A gente vai focar, né, na linguagem C, tá bom? Não, o COBOL é uma linguagem, sim, é uma linguagem. Ah, virou mito, né? Entendi, Alexandre. Então, mas ela é uma linguagem e quem trabalha em COBOL ainda hoje ganha muito bem, viu? Ganha muito bem. Justamente porque não tem aí os loucos que manjam de COBOL, tá? A gente vai usar hoje tudo aí, tá? A gente vai usar o MPLab, tudo aí. Então vai baixando. Bom, então qual que é a grande vantagem aí do compilador? Justamente esse time to market, essa velocidade com que a gente pode fazer este programa, tá bom? E ele vai gerar um arquivo que vai ser executável. Né? Então ele vai gerar um programa, ele vai gerar um novo arquivo. Tá? Qual que é a desvantagem? Esse arquivo normalmente é muito maior e, consequentemente, vai demorar mais do que, por exemplo, um feito diretamente no Assembly. Tá? Mas a gente compensa uma coisa com a outra. Tá bom? A gente compensa uma coisa com a outra. E aí a gente escolhe o C justamente porque é o que está muito próximo aí dessa linguagem de máquina, né? Ele está muito próximo dessa linguagem de máquina e gera códigos bem enxutos, né? Gera códigos bem enxutos. O que é o interpretador, então? Então, o que acontece? No compilador é como se a gente fosse um tradutor de livro. Então você pega, por exemplo, um livro em inglês, vai traduzir, vai transformar, gerar um livro em português. Então o compilador é o cara que vai traduzir esse livro aí. Você tá animado com esses zeros e uns aí, hein, meu jovem? Então o que acontece? O compilador, então, ele é como se fosse um tradutor de livro. E o que é o interpretador? É como se fosse um tradutor é, daqueles para, por exemplo, quando você vai numa convenção, então você põe os fonezinhos, tá? O cara tá lá falando em inglês, em japonês, em alemão, e o interpretador ele tá lá traduzindo na hora e você está escutando já traduzindo. Então o que acontece? Esse interpretador, né, ele não gera um arquivo. Então você já está escutando e já está compreendendo. Então, enquanto o compilador está fazendo o livro. Exatamente. Então, o interpretador então pega, né, o programa e ele já gera, a partir de uma linguagem de alto nível, e ele gera uma execução, né, para o processador, para o microcontrolador. E ele executa. Qual que é o grande problema dele? Que algumas coisas que poderiam ser abreviadas, como por exemplo uns loops, alguma coisa, ele vai ter que falar repetidamente. Então, um compilador, por exemplo, se ele tiver um loop do tipo, olha, escreva 50 vezes a palavra João,
né? Então isso está no compilador e vai traduzir como um programinha pequenininho. Já o interpretador ele vai falar, ó, fala João, fala João, fala João, fala João. Se os caras repetirem João 50 vezes, você vai ter que escrever, interpretar 50 vezes o João. Tá bom? Então, e ele não gera, então, arquivo nenhum, tá? E para qualquer linguagem, né? Seja C, seja C, seja Pascal, seja o COBOL, seja um Fortran, eu posso trabalhar com interpretador ou compilador, tá bom? Então, olha só como é que é para nós o formato básico aí de um programa. Então, tá aqui, ó, barra, né, asterisco. O que é isso aqui? Comentário para documentação, tá? Então, essa combinação aí, barra asterisco e asterisco barra, é começo e fim de um comentário. Então eu vou ter que fazer um comentário de várias linhas aqui, ó, várias linhas aqui comentadas, tá? Então o que ocorre? Eu faço aqui barra asterisco, começo todos os meus comentários. Posso escrever várias linhas aí, tá? Não é preciso colocar esses asteriscos aqui nessas linhas intermediárias, tá? E asterisco barra finaliza meu comentário. Todo o seu programa deve ser documentado, deve ser comentado. Por quê? Porque você faz ele hoje e amanhã não lembra mais. Entendeu? Então, o comentário, a documentação do seu programa, ela é fundamental. Todo o programa deve ser muito bem documentado. Evite algo do tipo explicar a instrução. A instrução não precisa ser explicada, mas o que aquela instrução está fazendo no resto do seu programa. Não é um resumo, é o que de você explicar para que você está escrevendo aquela linha ou aquele conjunto de linhas. Seria esse comentário inicial é o resumo de entrada, né? É o resumo de entrada. Então a gente sempre deve fazer. Agora, por que a gente sempre deve fazer? Ah, professor, porque eu vou fazer meu programa, tal, eu não quero que ninguém o interprete, o conheça, tal, eu vou facilitar para o inimigo. É que o caso é o seguinte, a gente está pensando de vocês como engenheiros, a gente está pensando de vocês como sendo os inimigos, né? Então você vai mandar alguém programar para você. E você não quer esse, né, esse programadorzinho, esse rapaz aí que né, você não quer ele sempre para você. Se ele for bom, beleza, mantém ele lá do seu lado. Mas alguma hora esse cara pode não ser um cara bom para você. E você pode querer trocar. Ou melhor ainda, você pode querer colocar mais gente na sua equipe. Então, a gente está pensando você como um dono de empresa, como um chefe de equipe. E aí o que acontece? Se você não exigir que os seus funcionários executem a documentação do seu programa, se esse funcionário for embora, ele pode até deixar o programa aí. Porém, né, não vai adiantar nada. Né? Por quê? Porque ninguém vai ter que... Exatamente, Alexandre. É isso aí. Você vai ter que explicar o que está acontecendo. E a ideia é que justamente as novas pessoas que entrem na sua empresa, eles com os comentários, eles consigam compreender aquele programa. Então a documentação ela é fundamental. E parte dela é o programa comentado. Tá? Então essa é uma parte dela. O que mais a gente tem? A gente tem que ter fluxograma, a gente tem que ter a própria, né, a descrição do que vai ser aquele programa. Então tudo isso tem que ser documentado. Ah, mas isso é tempo perdido. Não, não é tempo perdido. Se você vai desenvolver isso, se a sua empresa vai aumentar, isso é uma prática ganha. Exatamente. Bom, um cara muito importante em C são os includes, né? Então ele vai incluir aí um arquivo, né? Normalmente um arquivo com definições aí. Então a gente vai olhar aí, né, que durante o nosso trabalho de hoje, que a gente tem aí 2 arquivos de definições que a gente vai
trabalhar bem, que é um arquivo para acessar umas builds de programa. Então, seriam as bibliotecas, tá? É outro nome aí para as bibliotecas. Então, são, por exemplo, eu vou precisar acessar vou trabalhar com PIC 18F4550. Então, essa biblioteca seria uma biblioteca para mim trabalhar com coisas que só tem no PIC. Tá? Uma biblioteca trabalhar com coisas que só tem no PIC. Ou mesmo incluir definição de pinos que eu preciso aí para o meu programa. Ou uma outra, né, um outro arquivo que eu vou ter que trabalhar. Então ele vai facilitar a minha vida. Não, né? O Lamundo já está muito, né? Debilitado por enquanto. Então, olha só. E aí o programa ele começa nesse void main. Ele tem uma chave de início e uma chave de final. Né? E tá aqui um comentário de uma linha. Ó. Barra barra é um comentário de uma linha. Normalmente as bibliotecas elas são de uso aí mais ou menos público. Então tem algumas bibliotecas que são públicas. Tá? Então estão aí abertas aí para quem quiser trabalhar. Normalmente junto com algum compilador que você compra, junto com algum compilador que você adquire, ou mesmo que der, ele já vem com algumas bibliotecas que você pode utilizar, tá? Outras bibliotecas, o próprio autor está fazendo, aí essas pode caber direito autoral. Tá bom, essa pode caber, mas uma que você próprio fez. As que você vem junto, compilador, etc., normalmente não, tá bom? Então, ó, você vê que depois do barra barra aí, ó, você tem comentários, ó. Então, o que é o void main? Void main é principal. E o void aqui está dando noção aí de uma função, é uma função principal. Então, todo programa em C tem que ter um void main. Então, isso a gente vai não, nós vamos trabalhar e vamos executar isso aí, tá bom, Alex? E daí para frente o corpo do programa, com variáveis, né, instruções. Então essa é o, né? E todo programa nosso tem que ter uma função main, tá? É por ali que ele vai compilar e começar a trabalhar. E eu posso ter outras funções, eu posso ter outros void. Eu posso ter um void Rogerinho, tal. Pode perguntar, meu jovem. Tá. Normalmente, programa C que a gente está usando um compilador, por exemplo, né, na máquina, né, num PC, na hora que eu chamo o programa em C, ele vai, pega, roda e ele tem que voltar para o programa principal, tá? E o programa principal, né, ele vai ser chamado, ele vai ter ser retornado justamente com esse return zero. Então, return zero é um comando para você voltar para o seu, né, o seu sistema operacional, tá bom? Então, ele para voltar no seu sistema operacional, você usa o return zero. Você vai ver que, por exemplo, aqui nós não vamos trabalhar com o return zero aqui, tá bom? Porque o nosso processador aí, ele não vai nunca voltar para o sistema operacional. Agora, quando você faz um programa em C qualquer, sei lá, qualquer programa aí, o Olá Mundo, por exemplo, né? Fez o Olá Mundo, apareceu lá o Olá Mundo. Como é que sai do programa Olá Mundo e ele volta para o sistema operacional? Justamente através do return zero, tá? Olha lá o Cartola de novo, ó, né? Cara bom. Tudo bem? Então, olha só, já o nosso problema aí. Então, tá aqui o nosso, né? Então, quando a gente trabalha um programa, para um microprocessador, para um microcontrolador, a primeira coisa que eu preciso pensar, a primeira coisa que eu preciso observar, ver, é como é que é o hardware do meu programa.
Como é que é o hardware? Como é que as coisas estão interligadas, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto de LEDs aí, ó, 1, 2, 3, 8 LEDs, tá? 8 LEDs. Esses 8 LEDs aí estão ligados na porta D, ó. Então ele está aqui, ó, na porta D, ó, na porta D. E a gente vai trabalhar com um PIC, que no caso é o 18F4550. Então eu preciso ter esse conhecimento, ó. E mais aqui, por exemplo, o nosso kit, ele vai ligar só o LED quando eu acionar esse cara aqui. Então eu tenho que ter esse cara aqui acionado em 0 para que ele dê um GND aqui e esses LEDs possam acender e apagar. Se eu vier nesse pininho aqui e levar ele aqui para cima, ó, né? Levei ele para cima, o que acontece? Não adianta eu programar esse cara, o PIC, que o hardware não vai deixar esses LEDs funcionarem, tá bom? Então, do hardware, tudo bem? Tem alguma colocação aí do hardware que vocês queiram fazer? Perguntar? Bem simples, né? Ó, tá ligado no porta D, cada pino da porta D tá ligado num LED. Ok? Então tá ótimo. O que eu vou querer fazer? Tá? Então qual que vai ser o nosso primeiro programa aqui? Vai ser um pisca-pisca. Eu vou pegar esses 3 últimos LEDs aqui, ó, né? Então eu vou pegar esses 3 últimos LEDs aqui, né? Esses 3, e vou ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Um pisca-pisca, tá? Hello Mundo aí nosso vai ser um pisca-pisca. Legal? Tudo bem? Para começar dá pra, né? Vamos começar dessa forma, né? Professor, como que é o nome do aplicativo mesmo? Vou ver se eu baixo aqui rapidinho. Acabei O, trocando de computador. é o MP Lab, tá? Ó, tá tudo lá no. Lembra que eu coloquei um vídeo lá para vocês? É o MP Lab, Tá, obrigado. tá? O Adriano, o PIC 18F4550 é é o microcontrolador, então isso você não consegue baixar não, você vai baixar o MP Lab. Tá bom. Então olha lá. Todo programa, até de microprocessador, ele começa por duas colocações aí. Ele tem que ter início. Então, olha lá, ele tem início e ele tem que ter fim. Tá bom? Então, todo programa tem início e fim. Então, o nosso programa tem que ter início e tem que ter fim, tá? Beleza. A primeira coisa é a inicialização, ou seja, é fazer com que o meu sistema seja apto a ligar e desligar esses LEDs. Na realidade, a gente vai fazer uma configuração deles, tá bom? Uma configuração deles. Então, para que essa porta consiga ter esses 3 pinos aí programados aí como saída. E normalmente quando a gente inicializa, a gente sempre inicializa pensando na segurança do nosso sistema. Então vamos supor que a gente tivesse um motor aí no lugar desses LEDs. Eu sempre inicializo pensando na segurança, ou seja, motor desligado, solenoide desligado, tá? Então a inicialização tem que prever um eventual perigo, tá? Um eventual perigo. Já. Então o que ocorre aí, ó? A primeira ocorrência aqui, ó, é um while. Então, o while é o quê? É um loop. Então, while seria alguma coisa como enquanto. Enquanto verdadeiro, enquanto for um, tá? Você vai fazer isso aí. Então, isso vai eternamente. Então, ele vai, ó, sair daqui de cima, né? Vai executar tudo isso aqui e vai voltar, né? Quando ele chegar aqui embaixo, ó, ele vai retornar. Tá bom? Então, o que ele vai fazer aí? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai acender os 3 LEDs lá da porta D. Então, ele vai mandar o valor
7 em binário, ou 7 em hexadecimal, ele vai mandar para a porta D. Vai esperar um pouco. Por que eu tenho que esperar um pouco? Porque se eu apagar logo em seguida, eu não vou perceber. Então eu vou ter que esperar um pouco para me perceber esse LED aceso. Tá? Aceso. Aí eu vou esperar um pouco. Beleza. Esperei um pouco, né? Dei um delay. Então o que é o delay? O delay é a espera. De quanto é essa espera? 0,1 segundo de início aí. Depois, se vocês não gostarem, a gente, né, aumenta esse tempo aí. Tá bom? Então 0,1 segundo aí. E aí o que a gente faz em seguida? Vou apagar o LED. Acendeu o LED, apaga o LED. Isso é um piscar, né? Acendeu, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. E eu vou ficar nessa brincadeira aí, né? Infinitas vezes aí. Então, como é que eu vou apagar o LED? Vou mandar 0 lá na porta D. Peguei a porta D e mandei 0. E, da mesma forma, espera mais um tempinho. Espera mais um tempinho. Esperei um tempinho, eu percebi que o LED apagou. Então, para que é esse tempo? Para que nós percebamos que o LED vai apagar. Percebi que o LED vai apagar? Opa, percebi. Então, legal. Aí, para o delay. Tá? Para o delay. E aí, o que acontece? Ó, volta a acender o LED. Aí, acende, espera, apaga, espera. Acende, espera, apaga, espera. E vai ficar nisso, né, num loop infinito. Né? Então, esse while aqui, ó, vai formar para nós um loop infinito. Pessoal, esse programa aqui, vocês entenderam esse fluxograma? Tá, beleza. Renato, tá lá no meu site. Alex, obrigado, tá? Também, ó, esse aí deve ser do chip aí, tá? Pois é, né? A gente pede para fazer, faz com todo amor e carinho, vídeo para vocês e não sei o que lá, manda e-mail. O que ele me faz na hora da aula que é baixar as coisas. Então, olha lá. Aí a primeira parte que eu coloquei para vocês é justamente um header, o cabeçalho, né? O cabeçalho. Então, o que ele vai falar lá, ó? Então tá aqui meio, né? Tá aqui, ó. Mas é o barra asterisco. O que vai ser? Experimento de laboratório microcontrolador PIC. Então esse é o que nós vamos fazer. Hardware de aplicação. Então aonde que eu vou aplicar isso aqui? Então a nossa placa aí é um PIC Gênios. Tá? Esse é o nome da placa aí que a gente vai trabalhar, PIC Gênios. Pelo amor de Deus, para de colocar esses negócios aí, pessoal. A gente não entende nada disso. E esse cara, ele pode ser trabalhado com vários PICs. No caso, a gente vai trabalhar ele com o PIC 18F4550. Quem foi que desenvolveu? No caso aí, eu estou desenvolvendo esse cara aqui. Quando que eu desenvolvi? Ó, acho que foi 2 dias atrás. E eu fiz aqui mesmo, né? Aqui na Ascoli. Tá? Eu fiz aqui mesmo, aqui na Ascoli. Então, onde foi o laboratório? Qual que é a finalidade? Demonstrar a operação das portas digitais do nosso PIC. Qual que vai ser o efeito que eu quero aí? Piscar os LEDs da porta D. No caso, os LEDs de RD0 a RD2. Tá? Então, ó, fiz um cabeçalho. Ó, você vai ver que eu nem coloquei esse cabeçalho lá no meu programa, tá? Nem coloquei ele lá. Tá bom? Mas o cabeçalho, né, tá ali. Tá bom? Ele é interessante. E aí, ó, também nos comentários, como é que eu tenho que fazer o jumper dessa placa? Lembra que a placa tinha jumper? Aí como é que eu tinha que fazer lá? O LED 1 tem que estar lá em port D. E o LED 2, né, pode estar em port B aqui, ó, né? Ele tem que estar em ON, né? Ele tem que estar em ON. Então, se você voltar, ó, o que é isso aí, ó, que eu estou falando? Isso aqui, ó. Então, esse cara pode ser, né, um switch desse jeito, né? Pode ser um, um jumper mesmo, tá bom? E o temporizador a gente vai ver daqui a pouco já, tá?
Então, beleza. Ó. Tá ótimo aí? Tranquilo? Tá? Então, ó, já fiz aqui. Então, você vê que até aqui é comentário. O comentário, o compilador, ele nem olha. Ele simplesmente vê que é um comentário, ele pula. Tá bom? Ele vê que é um comentário, ele pula. Então, tem muita gente que gosta, por exemplo, de usar uma linha de comentário para separar a área dele de trabalho, né? O que ele está fazendo. Então, a primeira coisa aqui, ó, definição do processador. No XC18, né, nesse compilador XC18, você coloca xc.h e ele já tem todas as definições aí de todos os PICs, tá? Que a gente está trabalhando. Ok? Então, esse XC18 que eu vou incluir aqui, ó, essa biblioteca já tem todas as definições. E esta pin config aqui foi uma configuração de pinagem que eu fiz. Né? Nós vamos trabalhar aí esse pin config aí, você vai ver que foi eu mesmo que fiz ela. Né? E o que ela contém? As pinagens, como é que eu tenho que pôr as pinagens internas do processador, como é que eu tenho que programar elas para que ele trabalhe aí do jeito que eu queira. Tá bom? Para que ele trabalhe do jeito que eu queira. Então você viu que eu coloquei lá esses dois includes e eles têm até colocações diferentes. Você vê que ele tem aqui, ó, o maior e menor. O que é esse maior e menor? Porque ele já veio, é uma biblioteca que já veio no próprio compilador. Então você usa simplesmente, abre o com menor e fecha com maior ou vice-versa. E, ó, aqui tem aspas. Por quê? Porque esse arquivo aqui foi eu que incluí esse arquivo, eu que escrevi esse arquivo. E como ele está no meu programa, eu não preciso colocar o endereço completo, mas às vezes a gente tem que colocar C, dois pontos, barra, Windows, barra, não sei o que lá, barra, não sei o que lá, e dar o endereço completo dele. O ponto H simplesmente é porque é uma definição de pinagem, de biblioteca, tá bom? É um termo que usa o próprio compilador XC usa ponto .h para isso, tá bom? Assim como, por exemplo, os programas em C, eles são finalizados por ponto .c, programa executável ponto .exe, programa em hexadecimal, que vai ser o nosso objetivo, é ponto .x, tá bom? Então essa que é o nosso, né, a nossa colocação aí, tá? E aí eu vou, né, colocar algumas definições, ou no máximo, no caso é só uma, né? Qual é a definição que eu estou colocando aqui? Qual é a frequência do meu cristal? Então, ó, você vê que isso aqui está intimamente relacionado ao hardware, né? Então, no hardware eu vou estar falando, ó, X-tal frequent, né? X-tal frequent. Então, o que é isso? Que a frequência do meu cristal é quanto? 8 milhões, ou seja, 8 MHz, tá? Isso aqui é fundamental, para os nossos delays. Então, o meu delay, ele vai funcionar corretamente com as definições que eu colocar a partir dessa definição de cristal. Tá? Se eu colocar aqui uma definição errada, vamos supor que eu coloque 4 MHz. O que eu falar que é 100, ele vai executar mais devagar, né? Ou mais rápido. Então ele vai trocar aí, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui as portas utilizadas. Que porta utilizada eu vou usar? Eu vou usar a porta D e vou usar 3 LEDs. O LED 1, o LED 2 e o LED 3, né? Que são justamente os RD0, 1 e 2. Devia ter colocado 00, 01 e 02, né? E daqui para frente é o início do programa. Você vê que eu coloquei a barra barra e comentei. Barra barra e comentei. Beleza? Os comentários, dúvida aí, pessoal? Todas as dúvidas. Aí tudo é muita coisa, não dá para explicar tudo, né? Tem que começar a aula de novo. Aí você pega a gravação da gente, né? Tô gravando aqui, como sempre, né? E aí você pega aí, porque todas as dúvidas é muita coisa, né? Beleza, então, ó. Então aqui a gente vai pegar o programa realmente, né? Que é para fazer piscar o nosso
conjunto de LEDs. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, meu programa tem que ter esse void main, que é o quê? É a minha rotina principal, minha função principal. E você vê que ele tem aqui um parênteses sem nada. Por quê? Porque eu não estou passando informação nenhuma para essa função. Então essa função void main, ela não recebe nada, nunca, né? Então, às vezes você pode até colocar um void aí dentro, que quer dizer que não é nada, né? Void main, abre parênteses, void, fecha parênteses, tá bom? Eventualmente, algumas funções eu posso passar algum dado para ela. Eu chamo, por exemplo, dentro aqui do meu programa, eu chamo uma função externa e passo uma informação para ela. E da mesma forma, essa função pode trazer de volta um dado, entendeu? Então a gente coloca esses dados que vão entre funções nesse parênteses aqui. Abriu as chaves, eu tenho o quê? Eu tenho o começo da função, tá? E essa chave aqui, né, ela fecha com essa aqui. Então, tudo bem? Ela fecha com a outra chave aí, tá bom? Então, beleza. Aí, ó, o que eu tenho aqui na primeira parte? Se voltar aqui, eu tenho a inicialização. Ok? Então a primeira parte que eu vou fazer é inicialização. Então o begin lá é o void e aí a gente vai inicializar. Como é que a gente vai inicializar aqui, ó? TrisD. O que é o TrisD? Então o D é da porta D, a gente está trabalhando com a porta D. E esse tris aqui ele informa se os pinos da porta D se eles vão ser saída ou se vão ser entrada. Ok? Então aqui, ó, eu vou configurar a direção dos pinos da porta D, ó, tá? Como é que eles são configurados aqui? É muito fácil guardar. Você vê que eu coloquei em binário, ó. Então 0B aqui, ó, indica que é binário. Binário, tudo bem? Binário. Aí como é que eu vou saber se é entrada ou se é saída? Vou ter que decorar, professor? Não. Olha só. O 1 lembra o quê? Input ou output? Entrada ou saída? O 1 lembra o quê? Entrada ou saída? Input, né? Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Input. O 1, onde eu colocar 1, quer dizer que aquele pino ali vai ser considerado como entrada. E o 0? O 0 lembra output, ou seja, quando eu colocar 0, eu vou ter uma saída, um out. Então, ó, eu tenho os 3 pinos menos significativos aqui como saída, como out, né? E os 5 primeiros pinos são como entrada, tá? Então esses caras aqui, ó, esses 3 que é o que eu quero. O RD0, o RD1 e o RD2, eu vou configurar eles como saída. Ok? Beleza, né? E agora, ó, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Eu já vou dar uma limpada na porta D. Não sei o que tem lá, mas eu vou apagar, né? Então, aquela história da segurança. Então, aqui eu troquei, coloquei um X aqui, ó. Para quê? Para que esse X seja um valor hexadecimal. Então, aqui em cima, 0B, binário. 0x, hexadecimal. Até aqui tranquilo? Beleza, nossa inicialização. Pessoal, dúvidas da inicialização, tris B e porte D? Tá ok. Vamos lá então, olha só. O porte D
é justamente a pinagem. Então, quando você olha o circuito, ó, ele está aqui, ó. Esses pinos RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6 e RD7 são todos pinos que pertencem ao que a gente chama de porte ou porta D. Ok? Esses pinos da porta D podem ser saída de dados. Então, o processador pode configurar eles como saída de dados. E aqui, para mim ligar os LEDs, ele tem que ser saída. Ou ele pode ser uma entrada de informação. Então, eu posso colocar uma chave aqui. E ele pode virar uma informação. Tudo bem? Então, no meu caso aqui, para ligar os LEDs, eu preciso configurar esses ports aqui como sendo saída. Ok? Ele tem que ter uma saída. Então, tá ótimo. Como é que eu configuro eles? Eu configuro usando esse tris. Então, o tris D vai configurar a porta D. O tris B vai configurar qual porta? Tris A vai configurar qual porta? Não, o tris A vai configurar qual porta? A porta A, a porta B ou a porta C? A porta A. Tudo bem? Ok? Então, o tris C vai configurar a porta C. E o que ela configura? Ela fala se aquele pino vai ser entrada ou vai ser saída. Tá? Então, como é que eu sei? Pelo que eu coloquei aqui, ó. O mais à direita é o pino 0, no caso é o RD0, e mais à esquerda aqui é o pino mais significativo, que no caso é o RD7. Então, cada porte tem 7 pinos, tá bom? Colocou 0 é saída, colocou 1 é entrada. E aí, agora, beleza, configuramos com o 3D. Como é que eu escrevo na porta? Eu uso porte D. E se eu quisesse usar a porta A, eu usaria porte o quê? Porte A, né? O professor já respondeu tudo aí, que beleza? Né? Ah, eu quero usar porte B de bola. Então, porte B. Né? Então, é o que eu coloco. E esse igual aqui não é igual ao que a gente conhece, não. Né? Na realidade, esse cara aqui ele significa atribua. Né? Então, atribua a atriz B o valor 0B, 1. Atribua ao porte D o valor hexadecimal 00. E assim por diante. Tá? Aí, olha só. Professor, pode tirar uma dúvida rapidinho? Oi, pode? Ali voltando no 3D, o valor binário que você colocou aqui é referente ao que mesmo? Então, eu preciso que esses 3 LEDs aqui, ó, sejam saída. Então, eu estou configurando que esses 3 LEDs aqui, ó, sejam saída. Que é o que está ligado no RD0, RD1 e RD2. Ok? Os outros aqui nem importa. Não vou usar eles. Então não importa para mim. Mas esses 3 aí, ó. Esses 3 daqui tem que ser saída. Então, na hora que eu coloquei 000 aqui, ó, no 3D, eu configurei o RD0, RD1 e RD2 como saída. Ok? Ah, ok. Eu achei que era algum valor que ia ser referente ao negócio. Ali na imagem na hora que você mostrou, eu percebi lá. Obrigado. Ele está relacionado ali com aqueles ports lá. Agora, olha só. Qual que é o próximo passo? Volta lá no fluxograma. Você vê que o fluxograma é basicamente o que a gente está trabalhando, o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer. Ok? Então, ó, eu tenho que começar aquele loop. Então, eu tenho que começar aqui esse loop aqui, ó, o while aqui, ó, um loop infinito. Que vai daqui até, sei lá, um ponto aqui qualquer, mas
é esse loop infinito aqui que eu tenho que começar ele aqui, tá? E aí você vai ver aqui que eu... Tá aqui, ó. Enquanto for verdadeiro. No caso, o 1 quer dizer verdadeiro, né? O 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Então, enquanto 1, ou seja, ele vai fazer um loop aqui, ó, que vai começar nessa chave e acabar nessa chave. Então, o meu loop está deste ponto para esse aqui, ó. Isso aqui vai ser realizado infinitas vezes, né? Infinitas vezes. Nunca vai chegar nessa chave amarelo? Não, nunca vai chegar nessa chave amarelo. Praticamente o fim do meu programa está aqui, né? Praticamente o fim do programa está aqui. Apesar de nominalmente ser esse ponto aqui, né? É que eu não posso comentar nada depois do final do programa, né? E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, volta lá no fluxograma. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó? Acender os LEDs aí, ó. Eu até coloquei, ó, 000111 manda pro porte D. Aí eu acendo os LEDs, tá bom? Aí, ó, como é que eu faço isso aqui, ó? Atribua ao porte D, atribua o porte D, então esse igual aqui atribua ao porte D o valor binário que nós já olhamos lá no nosso programa, 00000111, ou seja, esses 3 bits aqui eu vou acender. Se eu até tivesse os outros LEDs aí configurados, eles iam apagar. Então o que faz esse cara aqui, ó? Acende os 3 LEDs ali que a gente queria. Não, eu vou acender tudo de uma vez. Na sequência, assim, esses programas mais enrolados eu deixo sempre para meus alunos, sabe? Os alunos é que fazem o mais difícil, Sempre que for mais difícil eu deixo para os alunos. Entendeu? Eu faço sempre mais fácil. Aí vai dificultando, né? A gente vai passando para os alunos. É assim que rola o negócio. Aí, beleza. Fiz isso aqui executa o que está no meu... Executa. Qual que é o próximo passo? Ó? Delay de 100 milissegundos. Então, volta lá, ó, no meu programa, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó, são 2 underlines, delay, um underline em milissegundos. Se eu quisesse microsegundos, seria US. Se eu quisesse em segundos, somente S. E aqui o quanto eu vou esperar. O que faz esse delay? Delay é atraso, não vai fazer nada por 100 milissegundos. Para que a gente possa ver, né? Então, para que a gente possa ver, né? Então, ele tem que aguardar esse tempo. Ah, aguardou o tempo? Beleza. O que diz o meu fluxograma? Agora eu vou apagar os LEDs, ó. Vou passar o valor 0 para o porte D. Como é que a gente faz isso? Então, da mesma forma que fez aqui em cima, né? Só que agora, ao invés de colocar 1 aqui no final, ó. Então, lá no porte D eu vou colocar o quê? 0000. Eu vou apagar os LEDs. Tá? Então aqui, ó, apaga os LEDs. Lá em cima eu vou acender os LEDs. Tá bom? O delay é como se fosse um no operation, tá? Ele não vai fazer nada, tá bom? Ele não vai fazer nada. Não, a gente sempre acha que é mais chato do que é, né? Na realidade, a complicação só vai aparecer quando o professor, faz assim. Aí você vai ver, né? E aqui de novo, ó, volta lá no fluxograma. Então, ó, fazer o fluxograma é a primeira parte de um programa bem executado. Você vê que eu venho aqui, tal, olho e vou lá, né? Quando vai ficando maior, o negócio vai ficando mais difícil. Então você vem, faz o fluxograma e volta lá no programa. Faz o fluxograma e volta. E ó, o que ele pede aqui na sequência? O delay. Então vamos colocar o delay. A gente já tinha colocado antes, né? Ó, tá aqui, ó, delay de quanto? 100 milissegundos. Ok? Então tá lá, ó. Tá todo o nosso programa tá ocorrendo aqui. Entenderam esse cara?